TV Bula no ar. Eu sou o estagiário de cruzado Ademir Luiz e hoje, aproveitando que está todo mundo morrendo de medo da guerra na Ucrânia, morrendo de medo de perder seus privilégios ocidentais, coisa que há bem pouco tempo criticavam bastante, vamos falar sobre 3 livros, 3 romances que foram publicados quase ao mesmo tempo e que fazem o diagnóstico perfeito sobre a crise no Ocidente. Primeiro, Partículas Elementares, de Michel Houellebecq. Segundo, Desonra, de Coates. E terceiro, A Marca Humana, de Philip Roth. E lembre-se, nunca ataquem o mensageiro. Esparta! Falar sobre a crise do Ocidente é a mesma coisa que falar que o rock morreu. Todo mundo sabe que é verdade, basta olhar ao redor para perceber, mas é aquele assunto chato, aquele assunto desagradável, é melhor não tocar. Salvo se você tiver uma excelente assessoria de marketing, como o senhor Zygmunt Bauman. Aí sim, você escreve uma crítica toda fofinha, todo mundo vai gostar, vai poder fazer 50 livros praticamente iguais e aumentar muito a sua liquidez bancária. Mas a bibliografia sobre esse tema vai muito além disso, ela é gigantesca. Alguns exemplos aleatórios: A Grande Degeneração, a Decadência do Mundo Ocidental, do Ferguson; Nossa Cultura, ou O que Restou Dela, do Darren Poole; e Radicais nas Universidades, do Roger Kimball. Obviamente vocês podem concordar ou discordar dos autores desses livros, mas é importante lê-los. E ler principalmente este daqui, Porque o Ocidente Venceu, de Victor Davis Hanson, Massacre e Cultura da Grécia Antiga ao Vietnã, em que ele defende a tese de que o Ocidente venceu porque o Ocidente é mais disciplinado nas artes da guerra. Porém, aparentemente, a derrota do Ocidente, a crise do Ocidente não se dá no campo militar, se dá no campo cultural. Afinal, como dizia o escritor austríaco Hugo von Hofmannsthal, nada acontece na vida política que não tenha acontecido primeiro na literatura. Então, vamos à literatura. Nenhum grande livro, nenhum grande romance, sobretudo, é sobre o seu enredo fundamental, objetivo, aquele enredo superficial. O enredo superficial é sempre uma maneira de levar ao grande tema que ele trabalha. A grande literatura é sempre sobre temas humanos. Alguns exemplos: Drácula. Todo mundo leu, conhece Drácula, de alguma forma, mesmo que seja via cinema, desenhos e por aí vai. Drácula, se lhe for perguntado, é bem provável que você responda: não, é a história de um pessoal que vai caçar um vampiro ali, que está atacando as mulheres de Londres e tal. Isso é um enredo objetivo, mas na verdade o livro trata sobre a aristocracia sendo derrotada pela burguesia e a chegada do mundo moderno. A destruição de um vampiro, de um ser folclórico, por um médico, não é por acaso. Moby Dick, a mesma coisa, não é sobre caçar baleias, é sobre a pequenez humana diante da grandiosidade da natureza. E qual é o grande tema da literatura contemporânea nos últimos 20, 30 anos? É exatamente o desconforto humano sobre o próprio mundo que ele criou, o mundo ocidental. E por uma conjunção de astros entre 1998 e o ano 2000, 3 grandes escritores produziram 3 romances espetaculares que discutem exatamente sobre esse grande tema. O primeiro deles, lançado em 1998, foi Partículas Elementares, do escritor francês Michel Houellebecq. O segundo foi Desonra, do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura Coates, escritor sul-africano. Para mim, a sua obra-prima. E, finalmente, em 2000, nós temos A Marca Humana, de Philip Roth, que ainda é o meu romance preferido dele. Sei que não é o melhor, né? Mas é o meu preferido. Para vocês entenderem o ponto, vou fazer pequenas sinopses, sem grandes spoilers, desses 3 livros que para mim são uma espécie de livros irmãos. Irmãos separados do nascimento, mas irmãos. Por falar em separados do nascimento, vamos falar primeiro de Partículas Elementares, até porque é o primeiro lançado, né? No caso em 98. Cronologicamente ele veio antes dos outros. E trata fundamentalmente de 2 meio-irmãos, né, que são homens, segundo a própria sinopse aqui, nascidos na segunda metade do século XX, com todas as benesses desse momento de paz vivido no mundo, e que tiveram destinos diferentes. Um deles se torna um grande cientista, né, que inclusive na narrativa do livro ele vai ser uma espécie de profeta da nova era da humanidade, que vai controlar o grande problema que acomete o segundo, que é a sexualidade, que ele não controla a sua sexualidade, ele vive uma sexualidade ao mesmo tempo que é obsessiva, é também falida, ele está sempre em busca
de sexo. Tem uma ligação interessante com as perspectivas freudianas aqui, com relação à questão do sexo, porém a discussão vai muito além disso. O Michel Houellebecq tem um estilo, pelo menos neste livro aqui, em que ele mistura partes que são de enredo, propriamente dito, inclusive uma narrativa bastante fluida, bastante rápida, né, com trechos que são verdadeiros ensaios, né, inclusive alguns ensaios atribuídos a um dos protagonistas, né, um deles que é professor de literatura, né, nas escolas comuns. Ele não tem a projeção que o irmão cientista, que é um biólogo, né, de ciências duras, tem. E ao longo do livro se desenrola essa relação dos dois, mostrando como cada um tem uma perspectiva muito diferente sobre a vida. Um é extremamente frio e lida com a vida, lida com o mundo a partir de perspectivas praticamente científicas. Ele julga tudo a partir de critérios básicos que ele aprendeu com o método científico. O outro é o inverso. Ele quer se aproximar cada vez mais do elemento humano, mas muitas vezes ele não consegue. Primeiro, por sua própria desarticulação social. Segundo, por seu egoísmo. E terceiro, por seu descontrole, que inclusive vai fazê-lo cair em desgraça. Que aliás é um tema comum aos 3 livros. Esse personagem de Partículas Elementares, ele cai em desgraça porque ele assedia sexualmente uma aluna adolescente, e ele é internado em um hospício considerado inimputável, ou seja, toda a sociedade é culpada por ele ter se tornado uma pessoa desequilibrada e ter sofrido um surto. Aí nós temos uma crítica do Michel Houellebecq a essa situação burocrática em que o personagem, que ele cometeu um erro individual, mas os elementos burocráticos do próprio sistema de alguma maneira o protegem. Acontece uma coisa semelhante aqui em Desonra, livro de 99 do Coates, mas com registro diferente. Aqui nós temos um personagem que é um professor universitário bem reconhecido, ele tem até uma certa fama ali no campus, na própria cidade em que ele vive, porque ele participa de programas de rádio, ele tem uma atuação pública considerável, sonha em escrever uma ópera sobre Lord Byron, e também se envolve sexualmente com uma aluna no caso universitária. E esse caso é descoberto, é denunciado à diretoria da universidade, aos órgãos administrativos ali, pelo namorado dela. E esse professor, ele é levado a julgamento, numa espécie de rememoração do elemento inquisitorial medieval que o Coates levanta aqui. Porém, o protagonista, ele se coloca como espécie de Sócrates, né? Ele sabe que cometeu um erro, porém ele prefere se imolar, né, como espécie de reflexão sobre esse mundo em que ele não aceita mais viver. Então, ele não quer viver nesse mundo de hipocrisias, em que as pessoas que obviamente cometem tantos erros quanto eles julgam quem cometeu um erro igual. O que acontece com ele? Ele cai em desgraça, que é o título original do livro, traduzido para o português em desonra. Ele fica desonrado. Qual é o seu destino? Ele vai para o interior da África do Sul, viver com a filha, numa situação muito mais campestre, ali numa sociedade rural tal, em que nessa vivência com a filha acontece uma grande desgraça, né, com os dois, né, que eles vivenciam ali entre eles e a comunidade local, em que o que está em jogo aqui é a perspectiva de que você não pode criticar o que aconteceu, no sentido de que se você fizer isso, você vai estar sendo preconceituoso. Então, o que a filha do protagonista e o próprio protagonista fazem? Eles aceitam aquela situação. Porém, a sua relação com aquela comunidade e com essa vivência, né, vivenciando inclusive esse episódio trágico, faz com que ele repense a sua situação, volte para a cidade e peça perdão publicamente pelo o que aconteceu. Neste caso aqui, ele assume a culpa. Assume a culpa de uma maneira quase como se fosse se colocando como sacrifício. Ou seja, aquele indivíduo está se sacrificando pela comunidade, pela sociedade, pela civilização que ele não acredita mais. E um símbolo interessante disso é que no final do livro, ele passa a tratar ali na comunidade de animais, né, de animais de rua, né, de cães, né? E em alguns casos ele considera que matar aquele animal, sacrificá-lo, é um ato de piedade. Obviamente é uma reflexão que o Coates faz com relação à própria civilização ocidental. Para ele,
vivenciando tudo que vivencia esse personagem, será que essa autoimolação da sociedade ocidental não seria também um ato de piedade? Essa autoimolação de toda uma civilização que o Coates apresenta como algo possível e talvez até benéfico, não encontra eco na obra do Philip Roth. Aqui o que nós temos são personagens que resistem, que lutam bravamente, a começar pelo protagonista, que é também um professor universitário de bastante relevo na comunidade em que ele atua, que é uma universidade mediana ali do interior dos Estados Unidos. Em um determinado momento, esse personagem ele assume a reitoria e faz várias mudanças. E isso gera muitos inimigos entre os professores, que esperam o momento certo para atacar. E esse momento surge quando o protagonista volta para a sala de aula e percebe ali que alguns alunos, 2 alunos, nunca aparecem. Então ele diz que eles são fantasmas, usando uma gíria. Só que essa gíria, ela significa também um termo racista. Isso, no primeiro momento, passa desapercebido por ele, porém ele descobre que ele foi denunciado por racismo na reitoria. O que isso gera? Isso gera um julgamento moral que o faz cair em desonra. E toda a sua vida desaba. A sua esposa não aguenta a situação e acaba falecendo. Ele tem vários conflitos com os filhos e acaba se afastando da universidade. O que se descobre ali ao longo da narrativa? Se descobre que esse protagonista, né, que viveu a vida toda como judeu, na verdade ele tem aquilo que os americanos chamam de uma gota de sangue, ou seja, se você tem um antepassado que é negro, você também é negro. E ele caiu em desgraça exatamente pelo que foi considerado um ato de racismo. E essa reflexão, mostrando esses jogos de espelhos, aí, aparece para o Philip Roth a partir de uma expressão que ele usou, que é a seguinte: o êxtase da santimônia. Para ele, o que está destruindo a civilização, destruindo essa sociedade, é exatamente esse desejo de uma competição para saber quem é mais santo do que o outro. O desejo de ser superior ao outro a partir de critérios politicamente corretos. Esse aqui foi um dos primeiros livros a discutir essa ideia do politicamente correto como algo que está assolando a sociedade. Não por acaso ele foi lançado e em vários momentos aparece aquela discussão sobre o possível impeachment do presidente Bill Clinton por conta do caso que ele teria tido com a estagiária Mônica Lewinsky. Isso obviamente é estabelecido como hipocrisia da sociedade americana e que ele pega desse macrocosmo da vida política e leva para o microcosmo da vida do protagonista, que posteriormente, já afastado da universidade, ele se envolve com uma moça que trabalha lá como faxineira, uma moça muito simples, né, que chega a ser analfabeta. Inclusive tem vários problemas ali com o ex-marido dela, que é um veterano do Vietnã, e essa discussão da guerra também acaba entrando. Mas o fato que é interessante aqui é mostrar como esse novo relacionamento do protagonista gera reações adversas de todos os lados. Alguns acham que ele está explorando sexualmente essa moça, e na verdade não é. Eles têm de fato um caso amoroso real, namoram de fato e realmente se gostam e tudo mais. Do outro lado tem aquele preconceito da idade. Ele, um senhor idoso, né, que foi casado, viúvo, tal, sua esposa morreu recentemente, né, se envolvendo com uma mulher muito mais jovem. Pode isso? É aí que entra essa ideia do êxtase da santimônia, né, você cobrando do outro elementos elevados de moral, sendo que muitas vezes você é incapaz de segui-los. Vários personagens coadjuvantes são muito interessantes nesse sentido, que eles estão sempre caçando ali o protagonista, mas estão cheios de esqueletos no armário também. E qual que é a conclusão que o Philip Roth toma aqui? Quando você cobra, né, essa perfeição humana, você nega a falibilidade humana. E quando você nega essa falibilidade, você está desumanizando o indivíduo. E a humanidade, a chance de cometer erros, de se arrepender pelos erros, né, e às vezes até cometê-los novamente, mesmo independente de qualquer outra coisa, é exatamente a marca humana. Ou seja, o fato de que nós somos falíveis e temos que reconhecer isso. Dito isso, é possível traçar um elo comum entre essas 3 narrativas? Eu diria que sim, e acho que são seus protagonistas. Eles são pessoas que estão deslocadas no tempo, são figuras anacrônicas, homens cultos que conhecem o peso que a tradição cultural teve na formação do Ocidente e que veem suas vidas sendo destruídas por ideologias
da moda e que são forças incontroláveis. Os 3 livros foram adaptados para o cinema. O pior deles é a adaptação de Partículas Elementares, que embora seja um filme bastante premiado, ele é muito covarde, né? Mudou o final, suavizou vários elementos ali da narrativa e é basicamente uma espécie de comédia romântica para gente inteligente. O melhor filme é o Desonra, que inclusive tem o John Malkovich no elenco, fazendo o protagonista, uma interpretação muito boa, e é um filme de atmosfera, assim, capturou muito bem as perspectivas que o Coates quis transmitir, então é uma excelente adaptação. O mesmo não pode ser dito sobre Revelações, que é o título brasileiro, né, para a adaptação cinematográfica de A Marca Humana, que tem o Anthony Hopkins e a Nicole Kidman no elenco. Também o Ed Harris fazendo o marido da personagem da Nicole Kidman. Esse é um filme mediano, ele não ousa tanto, mas em todo caso, acho que vale a pena assistir os 3, como curiosidade pelo menos. Como ficou claro, os 3 livros fazem o diagnóstico do que nós estamos vivendo, mas apresentam soluções? De forma alguma. Isto não é o objetivo nem a obrigação da literatura. A estética tem outra função. O problema, na verdade, vai muito além disso e é, sobretudo, um problema nosso. Problema nosso? Como assim problema nosso? Problema nosso quer dizer problema meu. Eu não tenho nada a ver com essa história. Aposto que muita gente vai dizer isso. Eu respondo citando o clássico Guardiões da Galáxia. Naquela cena em que Rocket Raccoon, o esquilo com trabuco, pergunta para o Senhor das Estrelas: e por que diabos você quer salvar a galáxia? E sabiamente o Senhor das Estrelas dá a melhor resposta que um super-herói poderia dar. Talvez porque eu seja um dos idiotas que vive nela. É a mesma coisa. Porque eu quero salvar o Ocidente? Talvez porque eu sou um dos idiotas que vive nele. Salve o Ocidente, compartilhe o conteúdo, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. O Ocidente, as liberdades individuais e a democracia dependem disso.